Bom dia a todos. Vamos dar mais o início, do nosso estudo bíblico sobre o nascimento de Jesus. Nós já falamos, que ele nasceu numa manjedoura e agora nós iremos falar sobre Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Que o anjo tinha aparecido para o José e falado, que era para pôr o nome de Jesus. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Antes nós iremos falar que a Maria, quando ela ficou grávida de Jesus, apareceu um anjo para ela falando que ela ia ter um filho que ia se chamar Jesus Cristo, E ela era uma mulher simples, uma moça simples, pobre, Mas ela obedeceu a Jesus, a Deus, Então, nós iremos ver que o menino, nós vamos falar dessa parte aqui, mas nós vamos voltar aqui, voltar um pouquinho para nós falar. Que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel, Aí nós vamos voltar para a parte que nós estávamos falando antes. Completando seu tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer seu sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Despedir em paz, Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu nome, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Praticamente ele profetizou, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito
tudo que era exigido pela lei do Senhor, eles voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino no templo de Jerusalém. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a grande festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar o dia todo, né, e não achou entre parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para ver se achava. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, eles ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe diziam. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos de idade, né, Jesus já conhecia a vontade de Deus, sabia que fora ungido e enviado pelo Senhor para cumprir-lhe uma missão especial. Ele sabia quem era e estava pronto para dar início ao trabalho que Deus lhe confiara. Jesus ainda era um adolescente, entretanto já estava consciente do que era o Messias prometido, enviado por Deus para pregar a libertação dos cativos, curar os enfermos e purificar a humanidade dos seus pecados. Ele um dia sentou-se entre os grandes rabinos e mestres da lei, analisando a cada princípio e fazendo perguntas. Foi o grande mestre enviado para ensinar e pregar o caminho da vida eterna. Veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus. Ele ouviu o Pai lhe falar, revelando as suas vontades, e estava ansioso para dar início ao trabalho que lhe fora designado. Jesus permaneceu em Jerusalém. 3 dias havia se passado. Maria e José estavam desesperados, mas ele estava na casa do Pai, né? Pregando e falando do seu Pai, que era Deus. Então, gente, se você for analisar a história de Jesus, desde pequenininho ele já tinha consciência do que ele tinha que fazer aqui na terra, né? Ele fora preparado para isso. Mas Maria e José não entendiam muitas coisas, né? Jesus, sabendo quem era, ele tendo ciência de ser o Filho de Deus e conhecendo a sua missão, ele submeteu-se à autoridade que Deus estabelecera para ele. A Bíblia afirma que Jesus era obediente ao seu pai, obediente. Ele se submetia às autoridades dos seus pais e aprendeu a obedecer-lhe. Podemos visualizar Jesus, o Filho de Deus, ainda garoto, trabalhando com José na carpintaria. Em seu coração, ele sabia quem era e tinha consciência do trabalho que fora chamado a realizar, mas ele não questionou, nem se rebelou contra o seu pai terreno, e sempre se mostrava obediente. Podemos imaginar Jesus ainda moço, ajudando sua mãe nas tarefas do lar. Ele nunca se rebelava. Aos 12 anos, embora soubesse que era o Filho de Deus,
Jesus continuou submisso à autoridade de Maria e José. Apenas com 18 anos mais tarde, tornou-se independente para começar o seu ministério. Conhecemos muito pouco do período chamado os anos da obscuridade, do que ele fez dos 12 até os 18, né? Entretanto, temos certeza de um detalhe: pelo fato de ser obediente a Maria e José, Jesus cresceu em sabedoria e em conhecimento e adquiriu favor diante de Deus e dos homens. O pai ficou satisfeito ao ver o filho a se submeter às autoridades estabelecidas na terra, né? Porque ele sabia para que ele veio e o que ele deveria fazer, né? E aí entra a parte do João Batista, que prepara o caminho para o Messias, né? Que ele vai no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador de Judéia, Herodes, né, da Galiléia, seu irmão Filipe, eles exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz do que clamo no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, todas as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saía para ser batizados por ele: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos que mostram arrependimento, e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que dessa pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntava a multidão. João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem dê comida, faça o mesmo. Alguns republicanos também vieram para serem batizados, mas eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão nem acuse a ninguém falsamente, né? João estava preparando o povo para o que tinha que vir acontecer ainda, né? Ele tinha a missão de batizar Jesus Cristo nas águas, né? Então Jesus, ele recebeu pleno conhecimento por meio da oração. E aí começa o trabalho de Jesus sobre o povo, né? O que ele tinha que fazer? Jesus, ele voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga e levantou e começou a falar do seu pai, né? Que era Deus. O que ele tinha que fazer? A história de Jesus começou assim. Ele foi batizado por João Batista, que também pregava as boas novas para todo mundo, né? E preparava o caminho para Jesus. E o batismo de Jesus foi concretizado por João. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele foi batizado, né?
E daí ele foi cheio dos... Quando ele foi batizado, ele ficou cheio do Espírito Santo, né? E ele ficou 40 dias no deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo queria ser maior do que Jesus. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará as ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus, gente, ele foi rejeitado em Nazaré. Jesus voltou depois disso para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, né? Ensinava em todos os lugares. Ele era um grande líder, né? O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fixos em Jesus. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que você acabara de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntava: não é esse o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me incitarão este provérbio: médico, cura-te, e a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurando-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso. Levantaram e expulsaram-no da cidade, e levaram até o topo da colina, sobre a qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo a precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e no sábado começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque havia um homem possesso de demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, Santo de Deus. Jesus o repreendeu. O demônio sabia quem era ele. Jesus o repreendeu e disse: cala-te e saia dele agora. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta?
até os espíritos imundos ele dá ordem, e com autoridade e poder, e ele sai, e a sua fama se espalhou por toda a região. Então nós vimos que Deus começou, desde o início do seu ministério, Jesus tomou uma atitude ofensiva contra Satanás e os espíritos malignos. Ele estava preparado, cheio do espírito e controlado por esse. Assim podia enfrentar o inimigo e repreendê-lo com autoridade. Quando começou a ensinar e a ministrar as necessidades do povo, Jesus estava tão cheio do Espírito Santo e suas palavras tão plenas de poder que as multidões ficavam espantadas. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Os espíritos malignos reconheciam Jesus e o temia. Certa vez, enquanto ele ensinava na sinagoga, um homem possuído por um espírito imundo viu a Jesus e gritou. Cristo não se sentia intimado pela presença dos demônios. Ele não incitou e repreendeu o espírito. Os espíritos malignos estavam sujeitos à sua ordem. Eles eram obrigados a obedecer-lhe. A palavra traduzida por repreender vem do vocábulo grego epitimão, que significa censurar, proibir, ordenar, repreender. Esse termo tem significado muito mais amplo que simplesmente dar uma bronca em alguém. Jesus não estava apenas dizendo ao demônio: vocês sabem que não devia estar atormentando esse homem, por que não deixa em paz? Quando Jesus repreendeu o espírito maligno, ele usou de autoridade, ordenou que saísse, e o demônio obedeceu, né? Então você vê que ele tinha autoridade e ele expulsava os demônios e curava os doentes, né? Ele tinha o poder para fazer tudo aquilo que o pai dele mandou. Então nós vamos hoje pedir para Deus nos abençoar também, tá, gente? Nos abençoar, nos libertar. E nós vamos fazer hoje agradeça comigo ao Senhor. Vamos fazer um agradecimento a Deus, tá? Senhor Jesus, pela obra poderosa que está realizando no meio de nós, teu povo está sendo salvo, curado e liberto pelo poder do teu santo nome e do teu sangue. Em nome de Jesus, sejam quebrados definitivamente todas as cadeias que estão aprisionando o mal, o pecado e a enfermidade. Louvado e bendito, glorificado seja o poder desse nome, que está acima de todos os nomes. Jesus, eu peço a Ti nesse momento que liberte todas as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, desenganadas, que estão abatidos, que não crê e não tem fé. Que Deus possa fazer um grande mover, meu Pai. Vai abençoando poderosamente aqueles que nesse momento estão clamando, que estão pedindo o seu auxílio, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. As mesmas coisas que o Senhor fazia no passado, o Senhor faz hoje. Expulsa todos os espíritos malignos que está dentro dessa casa. Vai expulsando o espírito da miséria, da pobreza, da enfermidade. Vai abençoando essa família. Vai abençoando o serviço dessa pessoa, Senhor. Quebra toda a cadeia do mal, Senhor. Todo levante do inimigo seja quebrado agora. No poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém, muito obrigada, até amanhã se Deus quiser, fique com Deus. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos continuar essa semana falando de Jesus Cristo, que é o maior líder de todos os tempos, tá? De ontem, de hoje e eternamente. Então nós temos que crer que se ele fez no passado tudo isso que nós estamos falando, ele pode fazer hoje também, tá? Que ele não mudou. Nós é que temos que buscá-lo, tá? Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.